Então, lá em Jeremias 1:5 tem uma palavra, né, que fala assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Então, assim, olha que palavra tremenda, né? Que lindo saber que não foi só papai e mamãe que desejou ter um filho, né? Ou que alguém escolheu, mas que Jesus, né? Que Deus, né? Escolheu, gerou, né? Desejou, na verdade, desejou, né? Que você viesse ao mundo, então te gerou no ventre da sua mãe. Olha que coisa linda, né? Saber que nós fomos gerados porque o Senhor permitiu, porque foi escolha dele, né? E aí tem uma palavra lá em João 15:16 que fala assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e dar fruto, fruto que permaneça. Então não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu, né? Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha seus escolhidos, né? Então, assim, o Senhor nos escolheu, Ele permitiu, né? Que fôssemos gerados no ventre de nossa mãe, né? Porque ele tem um propósito para cada um de nós, né? Deus nos criou para nos relacionar com ele, né? Então isso é muito lindo, assim, eu acho essa palavra tremenda, assim, do Senhor, né? E baseado nisso, eu quero começar, assim, contando meu testemunho desde o começo, assim, para que a gente possa entender como são os projetos de Deus, né? Porque o projeto de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Só que lembra quando Jesus nasceu, né? Não foi tão fácil, né? Ainda no ventre ele foi perseguido, né? E nós também não somos diferentes, né? Nós também somos projeto de Deus. Deus sonhou conosco, então sempre o diabo vai querer às vezes interromper, né? Vai querer fazer alguma coisa para que interrompa os sonhos de Deus, né? E aí eu quero começar a contar assim que, na verdade, eu nasci, né, de um namoro dos meus pais, né? Meu pai é pernambucano, minha mãe baiana, e eu nasci de um relacionamento que eles tiveram. Minha mãe ficou grávida. E aí é interessante, né? Porque eu fico olhando, eu tava assim, enquanto Deus estava falando comigo algumas coisas, e ele falava comigo assim, né? Que nós já somos vencedores até chegar no ventre, né? Porque precisou de um espermatozoide com um óvulo para se encontrar, e diante de tantos espermatozoides, né? Você já é um vencedor, né? De ter chegado até aquele óvulo, né? Então, assim, nós já somos um vencedores aí, né? E aí, apenas uma vez que eles tiveram assim relação, minha mãe já ficou grávida de mim, né? Então eu nasci. E aí, quando eu nasci, meu pai quando minha mãe descobriu que estava grávida, meu pai já tinha voltado para Pernambuco, né? E aí eles ficaram separados, cada um vivendo a sua vida, e minha mãe, né, uma mãe solteira, já era mãe de um filho e agora mais um outro filho, né? E aí então eu cresci, né, numa cidadezinha do interior da Bahia. E eu cresci assim, e fui crescendo. E aí, quando eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos, minha mãe conheceu uma outra pessoa, né? E aí ela foi viver uma vida com aquela outra pessoa, né? E eu fui morar com a minha avó, né? Então ali já começou mentiras assim, né? Mentiras sendo sussurradas no meu ouvido, né? Dizendo que eu não era amada, né? Que um espírito de rejeição, né, começou a penetrar no meu coração ali, né? E ali, a partir dali, eu comecei a ser uma criança muito rebelde,
muito rebelde mesmo, uma criança que falava palavrão, uma criança que não obedecia, uma criança que eu diria até meio que possessa, né? Então, assim, uma criança totalmente, assim, entregue às suas vontades, né? Então, assim, minha avó já era uma pessoa de idosa, né? Já não conseguia ficar atrás de mim como uma pessoa mais nova, né? Então, assim, eu cresci uma criança muito rebelde mesmo, né? Querendo chamar atenção, né? Então, pelo fato da minha mãe ter ido e eu ter ficado com a minha avó na época, eu não entendia isso, né? Como criança, eu achava que não deveria ser assim na minha cabeça, né? Mas isso, né, na minha mente, né, foram criados ovos, né, que a gente fala, né? Uma vez o Val falou que cuidado, um pastor, nosso pastor, né, falou uma vez assim, cuidado para não gerar na sua mente, né, ovos de serpentes, né? Então ali na minha mente já estava sendo gerado assim aqueles ovos de serpente, né? Dizendo que eu fui abandonada, né? E aí, como minha avó não estava me aguentando mais de ser uma criança tão rebelde, né? Então eu fui morar com uma tia minha, né? Que falou, não, eu vou cuidar dela, né? Só que eu era uma criança muito rebelde. E essa minha tia, assim, quero salientar que hoje, assim, né? A gente já restaurou. Eu amo ela de todo o meu coração, né? Mas na época, assim, ela tinha... A posição dela era de uma pessoa muito rígida, né? Então, assim, aconteceram algumas coisas que deixaram muitas marcas em mim, né? Talvez não porque ela queria, né? Porque às vezes a gente fala coisas sem pensar, né? No momento da raiva, da ira, né? Nós acabamos falando, né? Proferindo para o outro, dizendo para o outro palavras, né? Que dói, palavras que marcam, que machucam, né? E aí eu fui criada ali, né, dos 7 aos 9 anos, mais ou menos, né, naquele ambiente, assim, de muito rigidez, né, mas também recebi algumas palavras que me machucaram muito, né, e que me marcaram muito também, né, no meu caminhar, assim, né. E aí eu comecei também com um complexo de inferioridade, né? Me achar que eu não era ninguém, né? Que eu não era inteligente, né? Que eu era uma burra, que eu não ia conseguir, né? E que ninguém gostava de mim. Então, cada vez mais sentimentos iam penetrando no meu coração, né? E aí quando foi, e às vezes assim, essa minha tia às vezes, né, ela se exaltava um pouco, e aí minha avó ficou sabendo de algumas coisas, e aí eu voltei de novo a morar com a minha avó, né? E quando eu voltei a morar com a minha avó, eu já tava com uns 9 anos, só que aí com 10 anos ela veio a falecer. E aí quando ela veio a falecer, né, quando ela veio a falecer, é porque eu tô com a colinha aqui com os tópicozinhos, gente, pra mim não me perder, tá? Porque é muita coisa. Então, assim, eu peço também que tenha paciência um pouco comigo. E aí, quando minha avó veio a falecer, eu fiquei assim, e agora? Pra onde eu vou, né? Eu era uma criança de 10 anos, e agora? Uma criança muito levada, né? Então, assim, quem ia querer, né? E aí eu fiquei na casa de um, ficava na casa do outro, né? E aí até que eu fui morar com a minha mãe, fui morar pela primeira vez, assim, depois, né, de 4 anos de idade, quando eu tinha saído, eu fui morar com a minha mãe, né? E aí quando eu fui morar com a minha mãe, passou um tempo, minha mãe falou, minha filha, por que você não vai morar com a sua tia, né? Você vai ver que vai ser diferente dessa vez, lá você vai ter uma oportunidade melhor, né? E aí eu me convenci, assim, ela me convenceu de que ia ser melhor. E aí eu fui novamente, né, morar com a minha tia, né? E quando chegou lá não foi muito diferente, né? Ela ainda era uma pessoa rígida, e aí eu tava com uns 12 anos por aí, 11 para 12 anos,
E aí ela me colocou algumas responsabilidades na casa, né? Não que é errado, né? Eu acho que uma criança de 12 anos, ou até menos, ela é capaz sim de ajudar, de cooperar, né? Mas o problema também estava no meu coração, né? A rebeldia do meu coração, né? E aí muitas responsabilidades que ela me dava, né? Aquilo eu não me sentia bem, né? Eu me sentia mal, eu não me sentia amada, né? Porque eu achava que eu tava ali e eu queria me sentir como filha, só que eu não conseguia me sentir como filha ali, né? E muitas vezes, assim, se eu errasse, né? Ela me criticava muitas vezes, né? E eu fui crescendo assim. E foi crescendo também, eu já tinha desde pequeno um sentimento de suicida, assim. Eu sempre pensava em me matar. Eu ficava pensando, maquinando maneiras de tirar a minha vida, né? E aí, quando eu tava com 15 anos, mais ou menos, um dia eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, pra mim não dá mais aqui. Se você não me tirar daqui, eu vou morrer. E quando a última vez que eu fui morar com ela, ela morava numa casa de 2 andares e muitas vezes eu subia na janela da cozinha que dava assim para um quintal bem alto e o diabo falava: por que você não se joga? Se joga, porque aí você vai ver, vai acabar seu sofrimento. Eu sempre ouvia, né, no meu ouvido uma voz me dizer: se joga, né? Aí você vai ver, vai ser um alívio, vai tudo acabar, né? Você não precisa passar por isso, se joga. Por que você não faz isso? Então, muitas vezes, né, eu subia ali, mas ao mesmo tempo havia uma luta dentro de mim. Não faça isso, né? Não é assim, né? Então, eu vivia um conflito muito grande assim dentro de mim, né? E aí eu voltei novamente a morar com a minha mãe, né? E quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu tinha 16 anos. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu conheci um rapaz. E eu tinha também um lado da carência, pelo fato de eu não ter pai, né? Eu desejava também, assim, conhecer uma pessoa, né? Só que também, e durante esse tempo, eu também não conhecia meu pai, eu não tinha contato com meu pai, né? E aí, quando eu voltei a morar com a minha mãe, no dia que eu voltei, né, essa minha tia, ela falou algo pra mim que me marcou muito. Eu tenho certeza que foi no calor do momento, né? Eu sei que no fundo ela não queria isso, mas como eu falei, às vezes a gente fala coisas, né, no calor do momento, né? E naquele dia, quando eu tava com as minhas malas pra vir embora, ela falou pra mim, né? Você quer voltar pra Bahia pra você ficar solta, pra você ser uma prostituta? E aquilo ali me chocou muito, me marcou muito, feriu muito a minha alma. E eu falei assim: Senhor, né? Não conhecia Deus, não tinha relacionamento com Deus. Eu sabia que existia Deus, eu sabia que existia Jesus, porque minha avó sempre me ensinou o Pai Nosso, ela sempre me colocava para orar, né? Quando eu ia dormir, pelo fato da minha família ser católico, mas não praticante, assim, vamos dizer, né? E aí, quando ela falou isso, eu falei assim: eu posso ser qualquer coisa, mas prostituta eu não vou ser. Então tem palavras que às vezes a gente recebe na nossa vida. Você pode pegar essa palavra e você pode usar de duas formas. Ou você pode pegar aquilo e ser aquilo que a pessoa disse que você é, ou você pode falar isso e te fortalecer: não, isso eu não vou ser. E aí eu peguei essa palavra e falei: eu posso ser qualquer coisa, menos isso, né? E então eu voltei para a casa da minha mãe e eu sempre vigiava, né, nessa área, né, a nível com homens, de relacionamento, eu tentava vigiar nessa área, né? Porque eu sempre me lembrava dessa palavra, né? E aí, quando eu tava com 18 anos, um dia eu fiz uma oração. Não tinha relacionamento com Deus, mas eu falei assim: Deus, coloca uma pessoa boa na minha vida, assim, um homem na minha vida, pra, tipo, cuidar de mim, assim. E aí eu conheci um rapaz. Só que antes disso, eu tinha tido mais
um namoro, né? Só que quando eu fiz um mês, eu sempre terminava meus namoros antes desse, né? Porque eu tinha muito medo de gostar, eu tinha muito medo de sofrer, né? Devido a tantas coisas que eu tinha passado, então eu tinha muito medo de sofrer. Então, quando fazia um mês, eu terminava, né? Então, eu tinha tido 2 relacionamentos antes e quando fez um mês, eu terminei, porque eu tinha muito medo de me apaixonar, de me machucar. E aí eu conheci esse rapaz, comecei a namorar com ele. E quando eu comecei a namorar com ele, quando foi um mês, eu quis fazer a mesma coisa. Eu quis terminar, só que ele falou assim, não é assim, né? Ninguém vai gostar de ninguém, não é assim, você tem que dar uma chance. E aí eu comecei a namorar com esse rapaz, e eu namorei com ele 4 anos e 2 meses. E aí, nesse relacionamento, assim, no começo era muito bom, ele realmente cuidava de mim, né? Ele realmente, assim, era uma pessoa muito boa mesmo, assim. Só que eu era uma pessoa que tinha muitos conflitos, tinha mente suicida, né? Sempre pensava, qualquer coisa, eu pensava em tirar minha vida, né? Me sentia uma pessoa muito mal. E muitas vezes, assim, eu me desvalorizei. Como eu era uma pessoa muito magra e as pessoas falavam que eu era bonita, só que mesmo assim eu não acreditava quando as pessoas falavam que eu era bonita. Eu achava que as pessoas estavam falando aquilo para me agradar, né? Eu não acreditava que eu era daquele jeito. Então, muitas vezes, né, eu usei muitas roupas sensuais, né? Eu investi em roupas sensuais, de barriga de fora, não porque era bonito, não por mim, mas é porque eu queria chamar a atenção das pessoas, eu queria achar uma maneira de que eu tivesse algum valor. Eu achava que o meu valor estava no meu corpo, de tantas pessoas falarem que eu era muito bonita, né? Então, assim, eu comecei a valorizar o meu corpo, achar que aquilo ali era uma maneira, tipo assim, poxa, de valorizar, né? Das pessoas, pelo menos nisso as pessoas, mesmo que eu não acreditassem, acreditavam naquilo que as pessoas falavam, né? Que eu era bonita, mas mesmo assim eu tentei valorizar com o meu corpo, né? Então muitas vezes eu coloquei meu corpo à mostra, né? Por causa disso, né? E aí até que chegou um tempo que eu terminei o meu relacionamento com esse rapaz. Só que quando eu terminei, eu me vi totalmente apaixonada por esse rapaz. Eu, assim, era como se fosse uma doença, é como se eu tivesse tomado posse, é como se fosse meu, e ali eu tentei, assim, me tirar minha vida. Eu tomei um copo de líquido de permanente na época, sabe? Eu já fui cabeleireira e eu tomei um líquido de permanente e o Senhor poupou minha vida, né? Eu agradeço o Senhor porque naquele momento o Senhor poupou na minha vida, não permitiu que eu tivesse nenhuma sequela, né? E eu louvo ao Senhor por isso, que mesmo não tendo compromisso com Ele, Ele já poupou minha vida ali, né? E aí eu fiquei assim muito mal, eu fiquei arrasada, eu fiquei assim no chão mesmo, assim, sem saber o que fazer. E aí depois disso, né, só... E aí, quando eu terminei com esse rapaz, meu chão se foi, né? E aí eu comecei, e aí minha mãe começou a ficar preocupada e tudo também, né? E aí eu conheci uma pessoa que era envolvida com o espiritismo, uma amiga da minha mãe que era envolvida com o espiritismo. E ela me convidou, né, pra ir no centro. E eu sempre tive. E eu falava, não vou. Eu achava que aquilo ali, falei assim, não. Eu tinha muito medo, na verdade, do rótulo, né? Então, assim, eu falei, não vou. Até que um dia ela me convenceu. Ela falou assim, vamos pra você ver como é que é, né? E aí, quando eu fui a primeira vez, né, nesse centro espírita, de fato, quando eu cheguei lá, eles fizeram uma oração do Pai Nosso. Eu já achei estranho. Eu falei, realmente não é isso que as pessoas falam, né?
E aí, quando eu cheguei lá a primeira vez, eles já foram falando pra mim, né, que eu era médium, que eu podia trabalhar, que eu precisava trabalhar, que eu podia receber, que eu precisava fazer um desenvolvimento, né, que isso tudo que estava acontecendo, né, era porque eu precisava me desenvolver, né. Mas aí também eu quero falar algo pra vocês que, tipo assim, quando eu tinha 9 anos de idade, devido às pessoas falarem pra minha mãe assim, nossa, essa menina é muito terrível, deve ser alguma coisa espiritual. Minha mãe me levou uma vez no centro espírita, né? Em uma moça que tinha um terreiro na casa dela. E ali foi feito o primeiro pacto, né? Porque na verdade, quando você casa, né, você faz uma aliança com a pessoa. Quando você aceita Jesus, você faz uma aliança com a pessoa, né? E quando eu era criança ali, quando minha mãe, né, fez aquele trabalho ali naquele centro espírita, é como se ela estivesse fazendo um pacto. Na verdade, o que eu quero dizer? Ela deu legalidade para o diabo agir na minha vida, né? E aí depois, com mais ou menos 12 anos, foi feito um outro pacto, né, com derramamento de sangue, com animal, né, já foi de uma linha mais, né, do candomblé, assim. E então, assim, mais uma vez, né, foi dado legalidade para agir na minha vida, né. E aí, quando essa vizinha me chamou, né, para ir no centro, eu fui, né, e aí eu comecei a ir, a desenvolver, né, e tudo, até que chegou um tempo e mesmo assim ainda tinha muita angústia no meu coração. E aí uma vez eu recebi um convite, né, de uma outra tia minha que morava em Vitória do Espírito Santo. Ela tinha uma loja lá e ela me convidou para mim ficar 20 dias, né, com ela nessa loja. E aí, para tomar conta, porque ela ia fazer uma feira em outro estado, que era só para mim ficar lá se os clientes chegassem, né, para dizer que... Ai, gente, perdão, antes disso, antes de acontecer isso, né, como eu não tava esquecendo meu namorado, meu ex-namorado, né, então, assim, eu decidi, né, estudar fora. Aí eu fui para Vitória, no Espírito Santo, pela primeira vez, fui estudar, fui fazer cursinho. E aí quando eu fui, os espíritos já, né, já me deram uma direção, que lá eu ia achar um centro perto da minha casa, já me deram todas as direções onde que eu tinha que ir. E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a frequentar, né, aquele centro lá, continuei ainda a minha vida, né, na Umbanda. Né? Tanto eu frequentava o Allan Kardec, como eu frequentava também Umbanda, né? Então, assim, e aí eu comecei a estudar e tudo, só que quando chegou no final do ano, eu não passei no vestibular. E eu fiquei muito decepcionada, porque eu ficava de madrugada estudando, né? E eu não passei, eu não consegui alcançar a nota, né? E aí então eu decidi voltar para Bahia de novo. Só que antes de voltar, como era final do ano, né, essa minha tia tinha uma loja lá no Espírito Santo, eu ajudei ela, então por isso que eu não vim logo, fiquei ainda uns dias antes de vir embora. E aí no centro, né, de Umbanda que eu frequentava, que era em Vila Velha, no final do ano tava escolhendo as pessoas que iam fazer cabeça, que iam se batizar para fazer cabeça. E aí, naquele dia, como eu tava com muito conflito, eu comecei a passar também por problemas de depressão, de muito triste, não conseguia dormir, né? Muitas angústias, muitos conflitos dentro de mim. E aí eu fui então, quando eu cheguei nesse centro, que o capitão lá, né, falou que ia escolher as pessoas para ser batizada, ele mandou fazer uma roda, nós fizemos, e aí eu me lembro que naquele dia começou a vir um medo muito grande em mim. E eu já estava me questionando por que algumas coisas estavam acontecendo comigo. Por que? Se era para me desenvolver, por que eu era tão triste?
né? Se eu tava sendo cavalinho, por que eu era tão triste, né? Então, assim, e aí eu comecei a questionar algumas coisas, né? Que aquele lugar, será que era o certo, né? E aí naquele dia, quando eles foram escolher as pessoas para ser batizada ali, quando o capitão parou na minha frente, eu fechei meu olho e falei: Deus, não me deixa escolher. Não me deixa escolher, porque começou a vir um pavor muito grande dentro de mim. E ele parou na minha frente, olhou para mim e do nada ele virou assim, falou, escolheu a pessoa do meu lado, não me escolheu. E assim, hoje eu glorifico a Deus por isso. E aí, então eu voltei para Bahia. Só que eu tava tão deprimida, eu chorava, era uma mistura tão grande de sentimentos dentro de mim. E aí lá na Bahia eu tinha uma amiga que ela também era espírita, só que ela era um grau mais elevado que o meu, ela já era batizada, ela já tinha feito cabeça, e ela começou a me dar algumas direções. E aí essa minha amiga, ela começou, toda vez que ela tinha um salão, e quando eu ia lá no salão dela buscar direção, né? E nisso eu me questionava de muitas coisas, né? De muitas coisas. E aí eu cheguei lá um dia chorando, muito triste, e ela foi atender uma cliente, ela falou, espera aí. Enquanto eu tava esperando, tinha uma manicure dela que era cristã. E ela falou assim comigo, filha, se você quer ouvir a verdade, pergunta para Jesus. Pergunta para Jesus que ele vai te falar. E ela começou a contar algumas histórias. Como não pregou de Jesus, não falou nada palavra, ela só contou algo que tinha acontecido com a filha dela, né? Que ela tinha dado um conselho para a filha dela que era para a filha dela procurar Jesus, né? E aí eu fui para casa pensando naquilo que essa mulher me falou. E aí um dia eu cheguei em casa, à noite, estava sozinha, e aí eu estava tão desesperada, tão angustiada, tão transtornada, e eu perguntava tantos questionamentos dentro de mim, que eu gritei lá no meu quarto, né? Eu falei assim, Deus, onde você está? Se você existe, Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Senhor. E quando eu dei um grito, só não vou gritar aqui porque, né? Mas assim, eu dei um grito que naquele momento Deus materializou o amor dele. A gente não vê o vento, mas a gente sente o vento. Foi assim que eu vi o amor de Deus. O amor de Deus se materializou dentro do meu quarto e eu podia sentir o amor de Deus me envolver, me abraçar, né? E a partir daquele dia, né, eu falei, Deus, eu quero andar com você, né? Me ensina a andar contigo, me ensina a te conhecer, né? E aí passou no outro dia, eu fui novamente, me ajoelhei, falar com Deus. E naquele dia, quando eu fui falar com Deus novamente, que eu me ajoelhei, né? Quando eu falava com Deus, eu via os espíritos saindo de mim como fantasminhas, sabe? Aqueles desenhos que a gente vê, os fantasminhas, sabe? Subindo assim, pretinho, eu via os fantasminhas assim, sumindo de mim, saindo de mim, né? E aí eu tinha um altar também no meu quarto com imagens. E eu falei, Deus, então assim, fala, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Me dê as direções, né? E eu me lembrei, assim como eu já trabalhei no salão, eu me lembrei que eu vi algumas clientes conversando, né? E falando assim que Deus falava com elas através da Bíblia também. E aí eu lembro que eu comecei a procurar lá em casa se eu achava alguma Bíblia, e eu achei uma Bíblia do meu irmão, que ele já estudou em colégio cristão, e eu peguei aquela Bíblia e comecei então a procurar, né? A procurar assim, Deus, fala comigo, o que o Senhor quer falar, né? E aí o Senhor começou a falar comigo, e a primeira palavra que ele me falou ali, né,
na palavra foi o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, assim, o Senhor, naquele dia, né? Eu entendi que eu não estava mais só, que eu tinha um pastor, né? E naquele dia eu conseguia ouvir a voz de Deus me chamando filha, né? E era tão maravilhoso ouvir a voz de Deus me chamando de filha, né? Então, assim, começou a encher meu coração, né? De paz, de alegria, né? E aí eu fui só perguntando, Senhor, e agora? O que eu faço? Né? E agora, Senhor? Né? E aí o Senhor me deu uma outra palavra que tá lá em Deuteronômio 18, 9 e 14, né? Então, assim, não foi ninguém que me falou, foi o próprio Deus que me mostrou, assim, na Bíblia. E nós erramos, né? A palavra de Deus fala que nós erramos por não conhecer, né, as Escrituras, né, e o poder de Deus, né? Então, assim, antes de eu ser espírita, pelo fato da minha família ser católica, eu já tinha sido católica, eu me crismei, eu fiz catecismo, mas eu confesso que eu não li a Bíblia. Eu sempre ouvia o que o padre, outras pessoas falavam, mas eu pegar a Bíblia para ler mesmo, eu não tinha pegado, eu não entendia, por mais que eu tentasse, eu não entendia, né? E aí, daquele momento em diante que eu aceitei o Senhor, eu comecei a entender a palavra, eu comecei assim, né? O Senhor tirou as vendas dos meus olhos e eu comecei a entender a palavra, né? E aí ele me deu essa palavra em Deuteronômio 18, 9 e 14, que fala, né? Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam seus filhos em sacrifícios queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tirem sorte. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam o espírito dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas. E por isso mesmo está expulsando da terra. Então, quando eu li essa palavra, né, eu falei, meu Deus, eu era um nojo para o Senhor. Deus, assim, estava me abominando, porque eu era uma pessoa que consultava mortes, eu era uma pessoa, né, que fazia, que estava lá no espiritismo, que era idólatra, né? Então, a partir daquele momento, assim, eu nunca mais, né, voltei para o espiritismo. Eu tinha um altar no meu quarto. Eu tive essa outra experiência também quando eu abri a Bíblia, né? E o Senhor falou claramente comigo: a partir de hoje, não acenda mais incenso e nem vela, né? Então eu tinha um altar, eu tinha imagem, eu acendia velas naquele altar, né? Para aquelas imagens. E o Senhor falou: a partir de hoje, não acenda incenso e nem vela. Eu não posso dar referências para vocês na Bíblia, porque isso foi a minha experiência. Eu já procurei a Bíblia toda, não tem uma palavra que fale tão claro assim. Mas naquele dia, essa palavra estava destacada na Bíblia para mim. Quando eu abri, ela estava assim bem destacada, grande, em letras grandes e bem claro. A partir de hoje, não acenda nem incenso nem vela, né? Então, a partir daquele dia, eu parei de acender incenso, eu parei de acender vela, eu parei de fazer ofertas, né? De me prostrar diante desses ídolos, né? Dessas imagens, né? E aí, eu comecei a andar com Deus. Mas só que eu comecei a andar com Deus sozinha, só Ele falando comigo, né? Ele me ensinando e tava bom demais, tava maravilhoso Deus falando comigo. E eu falei, Deus, olha só, eu não quero ser crente, né? Às vezes nós temos uma visão de crente diferente, né? Quem tá de fora não sabe, né, quem tá dentro o que tá vivendo. Então, como eu não estava dentro, a minha visão era outra, né? Então eu falava, Deus, eu não quero ser crente. Eu não creio nisso, né? E comecei a falar as coisas que eu via, né?
mas Deus não falou naquele momento nada comigo, né? E eu continuei orando, lendo a Bíblia, Deus falando comigo, me ensinando o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, né? Passei a jejuar. E aí, um dia, eu recebi uma ligação dessa minha amiga, que era do centro, e ela me falou algo, né, que eu tava buscando, ainda tinha coisas do meu passado, e ela falou algo que me doeu demais, né? E eu falei, Deus, tá vendo, Jesus? Olha aí, olha a ligação dela, olha, você ouviu o que ela falou, Senhor? Aí eu falei, eu não presto, eu não sirvo pra nada, porque ela tinha dito, que eu tinha falado a respeito de algumas coisas, e ela citou, na verdade, né, sobre alguém, né, e ela disse que naquela casa lá, né, que na verdade tem a ver até com o meu ex-namorado, ela tinha dito, naquela casa lá ninguém gostava de você não, nem um cachorro, né, então assim, esquece aquilo, né, só que eu já estava andando com Deus, eu já tinha até virado a página com relação àquilo, mas quando ela me ligou, tudo me veio assim à memória, né, a rejeição, os pensamentos suicida, né, veio tudo no meu coração novamente, né, então eu falei, tá vendo, Deus, eu não presto pra nada, eu não sirvo, né, quem vai querer me amar, olha como eu sou, né, comecei a questionar a Deus, né, e naquele dia eu peguei vários comprimidos, assim, fui na cozinha, eu falei, vou tirar minha vida hoje, Jesus, porque eu acho que o Senhor não vai conseguir dar jeito, eu acho que eu não tenho jeito, Senhor. E naquele dia, quando eu fui pra cozinha, com aquela mão cheia de comprimidos, assim, quando eu peguei o copo, era como se eu não estivesse em mim. O Senhor, assim, eu senti algo bater na minha mão, o copo caiu, né? E é como se eu estivesse meio que dormindo. E eu, como se eu estivesse despertando de um sono, né? E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo? Comecei a pedir perdão para o Senhor daquilo que eu estava fazendo, né? E falei, Senhor, o Senhor me deu vida e agora eu quero tirar. E comecei a pedir perdão, né, para o Senhor, né? E aí, naquele dia, no final de semana, eu tinha ido com meu irmão, ele namorava uma moça que era de outra cidade, e essa moça, ela já tinha sido evangélica, ela estava desviada, e ela chegou, naquele dia, ela falou assim, olha, quando for de manhã eu vou lá na sua casa, só que ela não foi de manhã, que foi quando aconteceu tudo isso. E aí quando ela chegou, né, à tarde em casa, eram umas 4 horas, quando ela chegou eu tava aos prantos chorando, e eu não conseguia parar de chorar, e ela falou, o que foi que aconteceu? Aí eu contei pra ela que eu tava tão desesperada, eu falei, eu ia tirar minha vida, mas o Senhor não permitiu. Aí ela falou assim, eu vou ligar pro seu irmão, e eu vou levar você em um lugar. E aí, quando foi umas 7 horas mais ou menos, ela me levou em uma igreja, né? E quando chegou lá, e aí antes da gente sair começou uma chuva, né? Uma chuva, eu falei, meu Deus, mas mesmo assim a gente foi. Até isso Deus é bom, foi bom comigo, né? E aí quando chegou lá, começou os louvores, Deus começou a falar comigo, começou a pregação, Deus começou a falar comigo na pregação, né? E aí do nada, eu me lembro quando aquele pastor estava pregando, ele falou assim, olha, eu não tô entendendo, mas eu quero falar uma coisa aqui que Deus me mostrou. Tem uma pessoa aqui e não é o perfil dessa denominação que eu vou, mas Deus, quando Ele quer usar, Ele faz do jeito que Ele quer, né? Como Ele quer, né? E naquele dia, o Senhor usou aquele pastor, Ele falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que estava caindo no precipício, mas quando ela estava caindo, Jesus segurou na sua mão e te puxou de volta, né? O diabo quis ceifar a sua vida, mas o Senhor não permitiu. E ele começou a falar, porque Deus tem um propósito na sua vida. E quando terminou, eles perguntaram se alguém queria oração, levantasse a mão. Eu não levantei, mas minha cunhada levantou e pediu oração por mim. E como tinha poucas pessoas naquele lugar, porque estava chovendo muito, e aí os obreiros, né, oraram por mim. Quando eles oraram, eu fiquei endemoniada. E aí, eu acho que era muito novo para eles. E aí eles
tiveram que chamar esse pastor para expulsar o demônio, né? E aí o Senhor começou a me libertar. E naquele dia também o Senhor me ensinou, me falou algo, né? Que o Senhor me falou assim, que uma brasa sozinha, ela se apaga, mas várias juntas pega fogo. Então o Senhor naquele dia ele me ensinou, falou assim: Mônica, eu permiti isso para que você entendesse que você não deve andar sozinha. Eu tenho um corpo, eu tenho uma família para você. E eu não quero que você ande só. Porque se você andar só, o lobo, quando ele vê a ovelha só, ele vai atacar. Então ele falou, uma brasa, foi essa frase que o Senhor usou. Uma brasa sozinha, ela se apaga, mas várias juntas, ela pega fogo. Então, eu quero até ler uma palavra que está em Eclesiastes 4:10, que fala assim: porque se eu cair, o outro me levanta. Porque se eu cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Né? Então eu estava só. Se eu tivesse enxertada no corpo de Cristo, eu estivesse caminhando com mais irmãos, naquela hora que eu recebi aquela ligação, né, que eu estava totalmente triste, eu teria para quem ligar, né? Eu poderia ligar para um irmão e falar: olha, aconteceu isso, ore por mim. Mas eu estava triste, né? Eu estava triste, né? E queria andar só eu e Deus, né? E então, naquele dia, o Senhor me ensinou isso. Então eu comecei a orar e pedir ao Senhor: Senhor, me mostra onde o Senhor quer que eu me reúna. Me mostra. E eu fiquei sabendo de uma amiga minha, que ela também tinha se convertido. Eu corri na casa dela, ela começou a me ensinar um pouco da palavra, né? E eu tinha assistido um batismo onde ela se reunia, mas ela não tinha falado nada, ela só tinha visto ela: você não quer se batizar? Eu falei: não senti de Deus. Eu nem estava entendendo, só vi as pessoas entrando na água, né? Gente, eu acho que o tempo vai cair, né? Eu vou tentar abreviar rápido, né, para que não acabe, porque eu acho que o tempo já tá encerrando, né? E aí, resumindo, né, então, aí resumindo nisso tudo, eu comecei a orar e pedir ao Senhor. Eu fui para Vitória, para Vila Velha, né, para Vitória, e lá eu comecei a trabalhar em Vila Velha. E aí eu conheci minha amiga, que era da minha cidade, eu tinha encontrado ela lá, o nome dela é Mavione. Ela está aí na live, né, Mavi? Beijo pra você. Estão falando pra mim sair e entrar de novo, pra me contar. Tá bom.